Vou passar para as perguntas. Deixa eu voltar lá para cima para ver as perguntas de todo mundo. Então, eu só trabalhei no Brasil. Você está perguntando se já falaram da ONU no Brasil e no exterior. Eu só trabalhei no Brasil. É, essa experiência que eu tive na OPAS, ela foi meio mista, assim, porque apesar de eu estar no Brasil, como eu falei para vocês, tinha uma atuação regional. Então, assim, acabou que eu tive a oportunidade de viajar para fora. Fui a alguns treinamentos, fui a alguns eventos, porque tinha muita ação fora mesmo do Brasil, né? Então, mas eu acabou que por várias razões, eu nunca quis me candidatar a vagas fora do Brasil. Eu não queria sair do Brasil mesmo, assim, porque, por exemplo, na OPS eu teria muitas chances de tentar vagas lá na sede. Em Washington que abria muita vaga do meu perfil, exatamente o que eu fazia. Mas, gente, eu odeio frio. Eu odeio frio. Então, assim, realmente é uma coisa que é muito importante para mim. E eu fiquei com receio. Falei, não sei se vou me adaptar, não vou me candidatar. Então, acho que a decisão de se candidatar para uma vaga no exterior depende de várias questões pessoais mesmo, né? E é importante a gente conhecer a realidade, assim, porque muitas vezes você não vai conseguir ir para o país que você quer ir. Às vezes você vai ter que ir para o país que tem uma oportunidade que você vai conseguir entrar. E nem sempre são países assim, né, que é tudo bonitinho e tal, assim, muitas vezes são países, situações bem difíceis, assim. Mas, enfim, cada um tem seu perfil, né? Às vezes a pessoa realmente gosta de viver essas experiências, então eu, eu apoio também, porque os processos seletivos, eles são bem parecidos, não interessa se você está se candidatando a vaga no Brasil ou fora. O que acontece é que as vagas internacionais, elas realmente são mais competitivas. Que aí você já está competindo com pessoas de vários países, né? Então, você tem que se preparar mais ainda. Mas o processo, ele é bem parecido. Então, assim, por exemplo, a assessoria que eu dou de apoio à candidatura, ela serve tanto para quem quer uma vaga no Brasil, quanto para quem quer tentar uma vaga fora, tá? E no meu compilado de vagas, eu não entro tanto as vagas internacionais. O meu foco são as vagas no Brasil. Porém, quando eu percebo vagas que eu acho que tem um perfil mais acessível, vamos dizer assim, um nível mais baixo, na América Latina, algumas pedem português e tal, e eu estou publicando lá estou colocando no compilado de vagas também. Mas é um outro universo também, né? No seu tem muitas vagas, muitas coisas, mas é isso, também é mais competitivo, tá bom? Deixa eu voltar lá para cima. Carlos Eduardo, então, eu te falei, assistente de projeto associado, eu não tenho tanta certeza, mas eu acho que associado tem essa parte técnica mais, uma exigência técnica maior, um trabalho na área técnica maior. Não, mestrado eu já respondi. Então, Zaira, você perguntou assim: quem não tem contatos nas agências da ONU, se aplicar pelo site seria suficiente? Eu acho que foi o que eu já falei aqui, é isso. Assim, para vaga de staff, não tem essa de contato, entendeu? Eu acho que os contatos, eles vão ajudar para qualquer pessoa. A gente ter um networking forte é importante para qualquer área, né? Mesmo na iniciativa privada também, tudo. Então, por exemplo, a vaga do Unicef. O que que me beneficiou na vaga do Unicef? Primeiro foi ter uma amiga que trabalhava lá que me falou que a vaga estava aberta, porque eu não estava necessariamente procurando. Então, eu fiquei sabendo graças a ela. E segundo, que assim, eu acho que o fato de eu já ter trabalhado no Unicef antes e ter uma experiência na Mulheres, isso também me ajuda, porque de alguma maneira eu já tenho mais familiaridade com o processo, com o processo, com a forma de atuar. Mas não é o mais importante, sabe? Eu acho que é o plus. Mas talvez se eu não tivesse ido bem em outras questões, eu não seria selecionado só por isso.
você tem que demonstrar realmente que você é bem capacitado para que aquela vaga tá falando. E é muito importante, gente, quando vocês verem o edital, que vocês vejam, eles colocam assim, exigência ou requisições. Quando é uma coisa, é exigência, assim, você tem que ter, aí você tem que ter, não adianta se candidatar. Então, se pede para você ter uma pós-graduação, se pede para ter inglês fluente, se pede não sei o quê, tem que ter, senão você não vai. O que é mais flexível é onde tem desejável. Então, quando eles têm uma parte assim, competências, habilidades, sei lá, experiência, enfim, desejáveis. O que é desejável não é obrigatório, é desejável. Se a pessoa tiver, isso já vai ser um adicional. Mas o que vai pesar mesmo são as exigências. Essas aí a gente. é, Assim, eu diria que o ideal é você ter todas as exigências. Se você tiver uma mais ou menos, talvez até você possa tentar, mas o principal é ter você atender todas as exigências. Preste muita atenção também nas competências. Todo cargo da ONU tem uma lista gigante de competências. Então, não basta só a sua formação acadêmica, sua experiência, você tem que perceber se você tem aquelas, você tem que tentar achar na sua experiência as competências que você tem que são solicitadas para aquela vaga. Então, são pontos que tem que prestar muita atenção nos termos de referência, né? Gente, Carlos Eduardo, essa do P11 do currículo eu vou deixar para depois, assim, porque não vai dar para eu falar detalhes aqui. É muita coisa, né? Imagino. É, tá? É porque, assim, na verdade, isso até faz parte do serviço que eu ofereço, entendeu? Assim, quando a pessoa me contrata, por exemplo, para um processo de candidatura, aí eu faço a revisão do currículo, eu apoio o preenchimento do P11, e, e aí é muito detalhe também. Então, essa aqui eu vou ter que deixar para uma próxima. Karen pergunta quanto tempo entre as etapas do processo. Cara, é muito variável. Isso vai depender, de, por exemplo, né? Vou te dar o meu exemplo dessa vaga da OPS. Eu me candidatei à vaga, se não me engano, foi ou agosto ou setembro de 2011, que foi a parte de seleção dos currículos. Recebi o e-mail em dezembro, então vamos supor que foi setembro. Outubro, novembro, dezembro. 3 meses para me chamarem para a etapa seguinte. Eu já não estava nem lembrando direito. Porém, até que o resultado não demorou tanto. Eu acho que em janeiro o resultado já saiu. E aí eles me deram, como eu não morava no Rio e tal, a gente conseguiu combinar 3 meses para minha mudança. Exatamente. Então, assim, é, isso aí vai variar muito da urgência da vaga dela, tá? Porque às vezes é uma vaga, sei lá, não sei, mas às vezes entrou um recurso a mais e aí precisa de gente para executar o projeto, porque tem tempo para implementar o recurso, aí a coisa é mais acelerada. Assim, não tem um padrão, mas o padrão é que é meio demorado mesmo. Se é rápido, são exceções. Eu diria isso, mínimo 3 meses e normalmente uns 4 a 6 meses um processo seletivo. E às vezes mais, como eu disse, né? O meu processo do Unicef demorou 8 meses, sendo funcionária lá. Então, eu acho que até o fato de eu ser funcionária me prejudicou, gente, porque vou explicar para você o que que aconteceu, porque depois eu fiquei sabendo, né? Eu passei pelas etapas, fiz a prova escrita, participei da entrevista, e aí quem tinha que aprovar, bater o martelo final, era a representante do Unicef, na época. E aí eu fui selecionada pelo painel, encaminhado para ela. Aí eu acho que, como eu era lá, já fazia o trabalho, eu acho que ela me deixou assim, tipo, isso aqui não é tão urgente, aquela correria toda. Eu acho, gente, porque ela foi me chamar, ela acabou no final me fazendo mais uma entrevista.
Eu acho que no caso dela, exatamente pelo fato dela ter muitos receios nessa mudança de categoria, ela fez questão de me entrevistar para ver se eu estava preparada para mudar de categoria. E aí eu fiz uma nova entrevista com ela, de 45 minutos. Mas em compensação também, ela saiu da entrevista e foi direto no RH entregar o papel assinado. Então, a gente depende de pessoas, né, cara? Assim, acho que tudo vai depender da demanda da área de RH, várias questões. Surgiu uma vaga aqui em Recife, da OIM, para assistente de projeto, mas não me inscrevi, pois não me sinto segura falando inglês e espanhol. Ângela, você tem que ver na vaga o que eles estão pedindo, tá? Eu não vou lembrar agora. Eu vejo as vagas, mas eu não tenho tempo de ficar lendo vaga uma por uma. Quando eu ponho eu só leio a vaga detalhadamente quando alguém me contrata para dar assessoria. Aí eu tenho que ler detalhadamente, porque eu tenho que ver todas as exigências, ver assim como que a pessoa. é, eu vou falar uma coisa que eu tenho aprendido com as pessoas que eu já atendi. Muitas vezes a pessoa não enxerga que ela tem aquela competência. Por isso que eu acho legal esse trabalho personalizado, sabe? Eu já passei por isso quase todas as pessoas que eu atendi. Ah, eu não sei se eu estou preparado e tal. É, tem várias situações que você tem aquela competência que eles pedem, mas você não enxerga, você não identifica aquela competência. Porque ela também ela está muito nas entrelinhas. A gente tem que avaliar toda a sua experiência profissional, mais em detalhes. Por isso que eu falo, gente, às vezes o currículo ele não expressa realmente o profissional que você é. Então, assim, por exemplo, uma coisa muito importante é fazer uma boa carta de motivação, bem direcionada para aquela vaga, porque o currículo, ele não dá detalhes, não tem como não dar detalhes no currículo, tem que ser objetivo, né? E aí, quando eu tenho a oportunidade de atender uma pessoa que a gente bate papo, eu vou sabendo o que ela fez, é nessa troca que eu começo a perceber, cara, olha isso aqui você tem que valorizar, destaca isso aqui. Aí a pessoa às vezes nunca nem se tocou que aquilo ali é uma competência, uma habilidade. Então, são umas coisas assim bem sutis, né? Aí você colocou, né? Saber idiomas. A questão do idiomas é isso, tem que ver o que está na vaga e quais as outras competências. As competências, gente, elas estão listadas na vaga. Toda vaga está lá. Competências exigidas ou solicitou, enfim, necessárias, relevantes. As competências estão lá. Cada vaga vai mudar. Quem escolhe quais são as competências? A área que vai contratar. Provavelmente supervisor, supervisora, às vezes com orientação do RH, mas existe, vamos dizer, uma lista de competências relacionadas à ONU e quando vão escrever o termo de referência da vaga, pega essa lista e pensa quais são as competências mais importantes para essa vaga. Então, cada vaga vai ter suas competências. E aí elas podem variar, né? E são muito variadas também. Pode ter relacionado à ética, pode ser relacionado ao trabalho em equipe, habilidade de comunicação, mediação de conflito, se você é uma pessoa que procura, né, apresentar resultado, enfim, vários tipos de habilidades. Tem que olhar bem os editais, ler mesmo. Ó, a Mona Lisa aqui está perguntando essa questão das seleções da estabilidade. Eu vou falar aqui, você está falando se você perguntou de idioma também, eu já falei que o idioma está escrito lá, se vai ser necessário. Eu acho que pelo menos o inglês é basicamente sempre solicitado. Sobre estabilidade, pessoal, assim, eu acho que quando você passa por uma vaga de staff, você tem uma certa estabilidade. Porque é uma desses, assim, você ser staff, você ocupa, como é que eu posso dizer isso? É um contrato mais fixo, tanto que ele chama fixed term contract. Você é um contrato fixo
Mas, porém, a ONU também é uma organização que depende de doações de recursos externos dos países que fazem parte da organização. Então, eles precisam ter o dinheiro para pagar os funcionários. Mas, normalmente, quando eles abrem uma vaga de staff, já houve um planejamento para deter o recurso daquela vaga por uns 2 anos, por exemplo. Então, algumas vezes eles contratam por um ano, renovam mais um ano. Tem outros que contratam por um, renova, aí depois basta renovar de 2 em 2. Mas, assim, antigamente existia o que chamam de core positions, que eram posições base, que eram fundamentais. Hoje em dia já quase não tem mais. Essas cores eram assim, a pessoa tinha garantia que ela ia ficar até que ou ela querer sair ou ela se aposentar. Mas isso era uma coisa bem de antigamente eles estão eliminando a pessoa. Quem está saindo ou está se aposentando, eles estão eliminando as funções core, porque é um risco, né, gente? Porque, sei lá, se acontece alguma coisa e aí a organização não tem dinheiro para pagar, como é que fica, né? Então, e é uma organização gigantesca, então, assim, tem que ter um planejamento muito forte. Então, mas olha, eu fiquei 8 anos na Opus. Eu sempre estava assim na dúvida se ia ter dinheiro ou não, mas enfim, no final dava certo. Porém, exatamente por essa questão financeira, minha vaga na Opus foi extinta. Então foi por isso que eu saí da Opus. Eles foi bem na época do governo anterior dos Estados Unidos, né? Ai, gente, memória me dá umas falhas. Mas, enfim, o presidente anterior, que não era muito, não tinha simpatia pela ONU, reduziu as doações, a situação foi ficando muito apertada, e tiveram que fazer um enxugar, assim, mesmo, mandaram muita gente embora. Então, assim, aí a minha vaga foi extinta. Então, isso pode acontecer, né? Não tem essa estabilidade 100%, não. Ó, essa parte do SB41, eu não sei te dizer, assim, exatamente. Eu diria que o 4 é o nível e o 1 seria tipo o step que eu te falei. Que entre um nível e outro tem vários steps. É, então, mas esse contrato SB que eu saiba, ele não é staff. Ele é uma forma assim de comparar salário entre enfim, a nomenclatura lá do Estado, mas eu acho que SB não é staff. Entendi. Eu vou Obrigado. até ver se eu procuro uma pessoa que trabalha no RH para eu pegar mais informações sobre esse tipo de contrato, sabe? Tem Porque um. tem muita coisa que vem, eu não tive acesso, assim, então eu tenho que buscar mais informações nisso. Não existe e- contrato CLT, tá? Tem um site deles, das Nações Unidas, que eles indicam a escala de salário e as categorias. Uhum. Só que esse STEP, só agora que você esclareceu para mim, porque no documento para mim não ficou claro. Mas ele explica o que que é Mas, aquele cara, NPSA, o eles comparam, LCI. né? Eles comparam um pouco esses contratos com o do NO, enfim, eles Uhum. fazem assim uma equiparação, mas se eu não me engano, são contratos temporários também. Às vezes, assim, é o tempo da duração do projeto, por exemplo, né? Eu vou te falar assim, existe uma exceção lá onde eu trabalhei, que é o Panaftosa, o Centro Pan-Americano de Saúde Pública Veterinária. É assim, eu acho que é a exceção da exceção da ONU no Brasil, não sei se em outros países como é que é, se existe alguma outra agência que contrata com as regras locais. O Panaftosa, ele foi criado em parceria com o Ministério da Agricultura. E foi assim, em 1940, assim, é muito antigo. Então, na época, no contrato guarda-chuva, vamos dizer assim, de cooperação técnica, o acordo de cooperação técnica com o Ministério da Agricultura, tinha uma cláusula que permitia a contratação via CLT. E como esse guarda-chuva existe até hoje, não houve mudanças, até onde eu sei, é a única agência que tem pessoas contratadas como CLT. Aqui em Tá? Brasília, né, tem Não, no a. Rio. Não, em Brasília, se for CLT, ou vai ser terceirizado, vai ter uma outra empresa que vai contratar,
Ou então, às vezes, a OPAS de Brasília já teve funcionário contratado CLT, mas quem faz a parte administrativa é o Panaftose, entendeu? Entendi. Era um Aqui em acordo Brasília entre. já tem algumas empresas terceirizadas dentro da OPAS. Isso, E é o aí que eu estou te varia de falando. acordo com a função. Eu É, te enviei no seu LinkedIn a escala aham. de trabalho e sigla dessa parte que você quer saber, que eu tinha descoberto para ver sobre o Acnu, que aí depois você pode dar uma olhada. Sobre as Tá, categorias, tá? beleza. Eu vou Obrigado. ver. Obrigada, porque assim, eu já pesquisei isso, mas onde eu entrei não estava muito claro para mim, entendeu? Aí eu vou ver esse que você me mandou para comparar. O João pergunta aqui, que ele já tem um cargo de liderança em uma ONG internacional, mas quer ter experiência na ONG. Olha, quando você fala em baixar de nível, né, de cargo, enfim, tem que ver o quanto, né? Eu acho que baixar demais, existe a possibilidade de você não ser selecionado mesmo, de vão achar assim, ah, a pessoa é super qualificada e daqui a pouco vai querer sair. Mas assim, também ao mesmo tempo não custa tentar. Eu falo Ó, isso porque eu já vivi essa situação da gente ter. Inclusive, aconteceu assim, na minha vaga do Unicef, quando eu passei para a vaga da OPAS e saí do Unicef, eu participei do processo de seleção da pessoa que ia me substituir, que era temporário, porque era uma coisa emergencial, foi tudo muito rápido. E aí veio uma pessoa, a minha vaga, eu era assim, eu era o primeiro nível da categoria profissional, que é bem júnior. Não é tão júnior, assim, médio, mas é o primeiro nível. Aí, uma das candidatas era uma pessoa que já tinha trabalhado na ONU fora do Brasil, outros organismos internacionais, super foda, assim. E aí queria voltar para o Brasil. Então, ela queria voltar de qualquer jeito, aí ela se candidatou. Mas aí na época eu falei assim, cara, sei não. Ela não vai ficar em cargo de assim, esse cargo meio baixo, subordinado, ok? Mas enfim, a chefa lá quis selecionar a pessoa. Acho que não deu 6 meses, ela saiu. Então, isso aí, mas eu acho que você tem que tentar. Eu tentaria, assim, minha sugestão, mas tem que tentar. Se você tiver todos os requisitos, como eu falei, tenta. Mas eu tentaria algo assim, sem diminuir tanto o nível, que tivesse mais próximo enfim, do seu currículo mesmo, né? tá, E aí, e eu aí posso também, complementar a João, pergunta? pode. Então aí até eu vou perguntar para você. Então, aí você aproveita e me responde. Quando você fala que é muito a ONU, aí também tem que ver se é a ONU Brasil ou se é a ONU internacional. Porque aí, se você está disposto a ir para qualquer lugar, isso já abre mais o leque, né? Mas fala aí. Então, eu estou disposto a ir em qualquer lugar e nesse momento eu estou no Equador como gerente de programas. Então já é um cargo que é elevado. Só que eu quero ter experiência com o ONU e eu entendi que eu deveria começar por baixo na ONU, mas pelo que eu estou entendendo de Não, vocês, não é o caso. Eu posso já postular para vagas maiores e inclusive para fora do Brasil também. sim. O fato de você não ter trabalhado na ONU quer dizer que quando você for entrar, você tem que estar pelo contrário, foi o que eu te falei. Eu, mesmo estagiária, eu percebi que se eu quisesse crescer dentro da ONU, talvez eu tivesse que sair da ONU, ter outras experiências para voltar num nível maior, entendeu? Então, assim, você tem que, você vai ver as vagas. Se você atender os requisitos, não importa se você trabalhou ou não, você pode se candidatar, entendeu? E é melhor mesmo, acho que é melhor você buscar umas coisas que estejam mais dentro já do seu nível de experiência profissional, ok? Hello? Beleza. Próximo. Gente, eu não vou poder demorar muito. Essa de como destacar o currículo, eu também não vou responder agora, porque tem tudo a ver com o processo seletivo, eu não vou poder entrar nesses detalhes. Quem quiser me contratar, estou aqui à disposição, tá bom? Quem quiser se candidatar a alguma vaga específica, eu dou toda a assessoria para a pessoa se candidatar. Enfim, quem quiser saber mais sobre os meus serviços, manda mensagem para mim pelo LinkedIn, pelo WhatsApp, que aí eu mando o meu portfólio e a gente pode depois também marcar um papo, tá?
É, tenho, Paloma, dicas para carta de apresentação e motivação, mas isso também é uma coisa que faz parte da minha assessoria, tá? Mas você pode procurar também na internet, assim, Paloma, se você entrar a Paloma tá aí ainda? Tá. Se você entrar na página da ONU, PNUD, por exemplo, eles mesmos dão dicas lá. Então, você pode buscar essas orientações dentro do próprio site da ONU. A Mirelle está perguntando sobre os salários nível P1, P7, G1, G7. Então, existe. A gente consegue, eu consigo achar com mais facilidade essas informações de quando é staff, mas aí eu vou ter que verificar o que o Carlos Eduardo me mandou, porque isso vai variar muito de país para país também, né? Os valores vão mudar porque existe uma adequação ao custo de vida de cada país. E se você é um funcionário nacional, você vai receber na moeda local. Se você é um funcionário internacional, você vai receber em dólar. Você pode até pedir para transformar em reais, mas o seu salário base ele é dólar. Então, se você quiser receber em reais, todo mês você vai ter um valor variando conforme o câmbio. Quem é nacional recebe em reais o mesmo salário todo mês. Aí você falou aqui Ah, que o Tenude tem uma calculadora, isso eu ia beleza. te falar. Você Desculpa, é coloca porque no eu estou lendo Google, aqui, eu não cheguei embaixo ainda. você coloca no Google calculadora PNUD, aí você consegue calcular, no caso do Brasil, né, o salário brasileiro de acordo com o nível, porque pelo menos nas vagas do PNUD aparece NPS 4, 1, 3, e aí lá que tem a questão do STEP, que eu não sabia Legal. o que que era o STEP. E aí você consegue Step é calcular. cada ano de experiência profissional, geralmente. Assim, por exemplo, E o Unicef, enfim, a ONU pode considerar isso. Cada ano é, pode considerar ano de experiência profissional como STEP. Então, assim, eles podem botar a descrição da vaga, não só o STEP 1, como às vezes o STEP 4, eles, a gente quer uma pessoa ali com um pouco mais de experiência, entendeu? Aí põe o STEP 4, pode ser isso. entendi. Obrigado, Carlos. De nada. Aqui, o Diego está perguntando que ele está vendo muitos contratos mais curtos, 6 meses, um ano, com possibilidade de renovação. É, eu acho que quando eles colocam a possibilidade de renovação, tem uma grande possibilidade de renovação, sim. Se a pessoa entrar, fizer um bom trabalho e tal. Eu acho assim, gente, acho que é uma tendência mundial, entendeu? Assim, as pessoas estão tendo mais cuidado na hora de contratar, porque ficam dependendo de recursos externos. Até as empresas fazem isso, assim, né? Às vezes contrata por um período para testar se vai dar certo e tal. Então, eu acho que a ONU também tem feito isso. Eu acho, gente, não posso garantir, não. Mas eu acho assim, quando eles colocam lá, pode ser renovado, porque, por exemplo, quando eu entrei lá na ONU Mulheres, apesar de não ter passado por entrevista nenhuma, era uma demanda muito específica, era um ano para atender a diretora que ia aposentar. Então, não tinha renovação. Nesse caso aí, não tinha renovação. Então, às vezes, pode ser isso. Ou então, quando eu entrei depois, precisa finalizar o projeto. O projeto vai acabar, o dinheiro para tratar a pessoa só para esse período. Mas, às vezes, assim, a gente recebeu, esse projeto tem um orçamento tal e a gente vai receber uma parte agora e uma parte depois. Então, a gente vai ter que contratar a pessoa agora, com o recurso que a gente vai receber agora, e assim que a gente receber, a gente renova. A expectativa é tal, entendeu? Então, vários fatores podem influenciar nessa renovação ou não. Mas se está na descrição da vaga que é possível renovar, eu acho que a possibilidade de renovar é grande. E não morar em Brasília, não tem nenhum receio você ser de outra cidade, a não ser que seja uma vaga muito urgente e, e aí a pessoa precisa começar de imediato. Mas se você é de fora de Brasília e você tem disponibilidade para iniciar de imediato, às vezes você vai ter mais disponibilidade de alguém que mora lá, que está no outro emprego.
que talvez peça um período maior, enfim, né? Mas eu não tenho nenhum receio, o fato de você. A não ser que existe. Pois é, gente, tem umas coisas engraçadas. A minha vaga na OPAS, no Rio de Janeiro, na descrição dela estava lá, essa vaga é para moradores. Na época não tinha tanto trabalho remoto, né? E tal. Ah, essa vaga é para moradores do Rio de Janeiro. Eu botei na minha carta de motivação. Falei, não moro no Rio, porém tenho família no Rio, tenho facilidade de me mudar rápido, se necessário. Botei isso na minha carta de motivação, entendeu? Então, me chamaram, né? E deu certo. Como seria a área de projetos educacionais de aprendizagem e conteúdos na ONU? Juliana está aí? Eu não entendi direito. Você quer saber a área de educação da ONU? Ou o que você quer dizer com aprendizagem e conteúdos na ONU? Entendi muito Eu acho bem. que ela quis dizer relacionada à capacitação interna, que geralmente tem em organismo internacional. Não sei, Não, porque eu existe a acho. área de educação do Unicef, que atua voltada à educação, mas não, internamente a gente tem Carla, oportunidades. Carla, Oi, estou aqui, seria oi. mesmo a área de educação, com as vagas e tudo mais. Ah, Eu tá. sei que tem lá o site, eu vou dar até uma olhada depois e vou procurar sobre isso, mas saber de você, se você sabe alguma coisa, se você tem conhecimento, como que é lá dentro, né? Então, aí quando você fala na ONU, a ONU é grande, né? Então são muitas agências. Então, realmente eu não tenho, tipo assim, o conhecimento de tudo. As vagas que estão surgindo, eu tô postando, agora vão para o compilado. O Unicef tem uma área de educação, específica mesmo, educação. E existe a Unesco, que é a agência da ONU para Educação e Cultura. A Unesco já é assim, o mandato dela, ela existe voltada para essa área. Então seriam, vamos dizer, as duas organizações que eu acho que têm uma área de educação mais forte, entendeu? Então vale a pena você entrar no site, conhecer os projetos que eles realizam. Se você tem interesse em carreira internacional, vale a pena entrar no site do Unicef Internacional para você ver quais são as temáticas dentro da educação que estão sendo trabalhadas, né? Esse tipo de coisa. Gente, eu vou ter que Obrigada. parar porque eu tenho outra reunião às 11h30. Ah, habilidades e trajetórias mais valorizadas. Essa daí também eu não vou conseguir responder agora, porque é bem amplo, depende do projeto e tal. Então, quem tem interesse específico num tema, numa área, ou numa agência da ONU, entra no site, gente, vai pesquisar mesmo, se aprofunda, sabe? Isso é uma das coisas que faz parte do processo de preparação. Você buscar a informação, conhecer, ver que tipo de projeto está sendo realizado. Se você tem interesse no país X, entra no site do país X, porque aí você vai aos poucos entendendo melhor também, né? As provas elas podem ser tanto. Aí tudo vai depender do cargo, tá? Carlos Eduardo, se a prova, às vezes é preparar um documento, às vezes é preparar uma proposta, às vezes é pensar, propor um projeto X. Aí esses que você tentou, qual era a vaga? Você está botando Vaga aí. de. Eu já fiz vaga de assistente administrativo, já fiz de assistente de projeto, já fiz de Então. assistente de viagem, tanto do PNUD quanto da UPAS. Da UPAS está em andamento, assim. Tá hum, eu achava que estava atrasado, mas eu acho que agora está no prazo, né? Já Se te tem só um chamarem para mês. entrevista, você me contrata. Aí eu vou te apoiar você. Você sair muito bem na entrevista. Eles. Eu fiz uma prova de Excel e do Word, tanto na UPAS quanto no PNUD. E Então isso aí vai da depender muito da função. Gente, por exemplo, a minha entrevista para o cargo mais alto lá na OPAS, eu tive que fazer eu tive que apresentar um marco lógico de um projeto na área de saúde pública veterinária, que eu tinha que apresentar todas as etapas, não sei o quê, papapá, e
eu ia apresentar isso nos primeiros 15 minutos na entrevista. Então, foi uma coisa que eu tive que ralar, cara. Eu ralei pra caramba, porque eu não conhecia nada sobre saúde pública veterinária. Fiquei o final de semana inteiro estudando, lendo projetos, as áreas e tal, para preparar esse marco lógico. Ficou bem legal. Depois, na hora eu tinha minha dor, mas depois eu vi que ficou bem legal mesmo. Eu fiz É, entrevista também depois. E hum, já o da Unicef eu já comecei pela da entrevista. E aí eu não evolui. como assim? Começou pela entrevista? Como assim? Eu não fiz. Geralmente eu faço uma prova antes, depois que eles marcam a entrevista. Da Unicef foi o contrário. Eles primeiro me chamaram para entrevista, aí depois não me Olha, chamaram mais. Mas o da OPAS interessante. começou assim. Não, Primeiro essas provas, talvez o do depois. Unicef não tivesse essa etapa mesmo. Talvez eles tenham decidido só selecionar currículo e partir para a entrevista. Talvez, entendeu? Assim, depende. Porque, assim, eles podem decidir fazer. É muito estranho, eu acho, você ter uma entrevista para depois ter a prova escrita. Porque geralmente a prova escrita é mais um funil, né? E aí, para bater o martelo na entrevista. Mas vamos supor que se tivesse na entrevista, tem dois candidatos ou candidatos bem pareados assim, aí pode ser que eles tentem uma nova etapa para bater o martelo. Assim, quem se sair melhor no teste tal, aí é selecionado, entendeu? Mas normalmente a entrevista costuma ser o último passo. Para cargos mais elevados, para quem já está em cargos de coordenação, aí é isso, às vezes tem uma entrevista a mais com o representante, ou no caso de vagas internacionais, vai ter uma entrevista com a pessoa responsável pelo escritório. Aí, quanto mais alto o cargo, pode ter mais etapas também. Galera, então é isso. Desculpem, eu Obrigado. não deu para responder todo mundo, mas eu tenho agora essa outra reunião. Mas a gente vai se falando, tá? Quem quiser, como eu falei, saber mais do tipo de serviço que eu ofereço, entre em contato comigo, que eu vou mandar meu portfólio. Mas sempre que eu posso, eu postei, gente, um tempinho atrás, uma moça trabalha na ONU, ela fez 3 posts super interessantes sobre como se preparar para os processos seletivos. Então, não volto, isso está lá no meu LinkedIn, no grupo de trabalho na ONU no LinkedIn. É, prazer, Tainara. Eu quero fazer mais, gente. Eu sinto falta de olhar as pessoas, sabe? A gente fica muito nesse mundo virtual, né? E, e aí eu quero fazer mais, assim, essas possibilidades da gente estar trocando. Então, olhe lá no LinkedIn e dá uma olhada lá no LinkedIn, os posts mais antigos, e são 3 posts que ela fez, e tá bem legal, realmente. Eu até mandei mensagem para ela, falei, cara, parabéns, muito legal. Basicamente, tudo que você está falando aqui são as coisas que eu passo para as pessoas que, que me procuram para minha assessoria. Porém, a diferença foi o que eu falei para vocês. Qual que é a grande diferença dessa assessoria? No caso individual, é porque eu consigo entrar no detalhe de cada um, né? Acho que essa que é a grande diferença, que aí eu consigo conhecer cada pessoa que eu estou atendendo de uma forma mais aprofundada, mais detalhada, e aí eu consigo identificar potencialidades que muitas vezes a própria pessoa não enxerga, a partir da minha experiência, né, de trabalho na ONU. Então é isso, foi um prazer, a gente vai se falando, e bom final de semana para todo mundo, tá? Um abraço. Obrigada aqui por quem esteve aqui Obrigado. participando. Tchau, tchau. Tchau.